bom dia, você está no canal Professor Belei neste domingo, dia 21 de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. E as agências internacionais estão dando com destaque a morte da filha do filósofo russo Alexander Dugin. Ela teria sido vítima de uma explosão nas proximidades de Moscou. A AFP diz que Daria Dugina, filha do conceituado filósofo russo Alexander Dugin, morreu neste sábado após a explosão do veículo em que conduzia pela região de Moscou. Embora os primeiros relatos não revelem detalhes sobre o episódio, sabe-se que foi uma explosão em uma estrada na área residencial de Rubliovka, subúrbio de Moscou. E alguns meios de comunicação especulam sobre a possibilidade de ter sido um atentado, um ataque dirigido contra seu pai, considerado o cérebro do presidente Vladimir Putin. Daria Dugina tinha 30 anos, era formada em filosofia pela Universidade Estadual de Moscou, especializada em neoplatonismo e engajada no jornalismo como hábil comentarista política, diz a AFP. Sobre Alexander Dugin, que aqui no Brasil se tornou bastante conhecido pelo seu debate com o professor Olavo de Carvalho, a AFP diz que ele é muitas vezes chamado o Rasputin de Putin, ou considerado o cérebro de Putin pela imprensa internacional. É autor, segundo a AFP, da estratégia russa dentro da Ucrânia. Embora não ocupe nenhum cargo oficial no governo, tem sido requisitado, segundo a AFP, como um dos articulistas de Vladimir Putin. Ele, no entanto, diz a AFP, permanece cauteloso sobre detalhes de sua relação com Putin. Sua linguagem e retórica há muito foram adotadas pelo Kremlin, diz a AFP. Bem, seja como for, aqui é preciso fazer um reparo. É possível, sim, que Alexander Dugin tenha alguma influência filosófica, pelo menos em relação a Vladimir Putin. Mas um fato que normalmente não é citado pela imprensa internacional é o cabedal de conhecimento de Vladimir Putin de áreas humanas como filosofia, sociologia, história, etc. e tal. Sobre filosofia, é bom dizer, Putin viveu 5 anos na Alemanha, de 85 a 90, na antiga Alemanha Oriental. E lá, como tinha uma função basicamente protocolar, dizem os seus biógrafos que dedicou-se à profunda leitura filosófica. Leu os clássicos da filosofia, que já conhecia por conta de sua formação acadêmica, ele é advogado, então aproveitou o tempo de sua estadia na Alemanha para aprimorar os seus conhecimentos filosóficos. Outros biógrafos dizem que Vladimir Putin é um profundo conhecedor de filosofia e não precisaria, evidentemente, ser tutelado pelo pensamento de algum outro filósofo. No entanto, o que acontece é que Alexander Dugin, sim, ficou muito impressionado há algumas décadas atrás com o conhecimento filosófico de Vladimir Putin. E aí, nesse caso, parece coincidência que o pensamento nacionalista de Alexander Dugin já tinha relações estreitas com o pensamento também nacionalista de Vladimir Putin. É apenas uma consideração que normalmente não se faz, como se Vladimir Putin não tivesse nenhum conhecimento filosófico e que dependesse totalmente das ideias de Alexander Dugin. Não é bem assim que a banda toca. Bem, em relação a essa tragédia, existem imagens fortes hoje já nas redes sociais, mostrando o desespero de Alexander Dugin vendo o veículo de sua filha completamente destruído e o corpo da mesma carbonizado dentro do veículo. Não posso mostrar aqui, evidentemente. Bem, já que estamos falando da Rússia, hoje um artigo do articulista Paul Craig Roberts, no seu site, diz que a Ucrânia é o maior exército, ou possuía, pelo menos um pouco antes da invasão russa, no final de fevereiro deste ano, possuía o maior exército proxy do mundo. Exército proxy, nesse caso,
é um exército por procuração, onde soldados e armamentos de países que não estão diretamente implicados num conflito militar são encontrados, evidentemente, e manuseados por um outro país, por isso chama-se guerra por procuração. Nesse caso, Paul Craig mostra alguns números bastante interessantes. Ele diz, por exemplo, que a Ucrânia possuía 2.596 tanques, enquanto a Alemanha tinha apenas 266, a França 406, a Itália 200 e o Reino Unido 227. Em relação a veículos blindados, a Ucrânia possuía 12.303 unidades, a Alemanha 9.217, a França 6.558, a Itália 6.908 e o Reino Unido 5.015. Em relação à artilharia autopropulsada, a Ucrânia possuía 1.067 unidades, a Alemanha 121, a França 109, a Itália 54 e o Reino Unido 89. Em relação à artilharia rebocada, a Ucrânia possuía 2.040 unidades, a Alemanha nenhuma, a França 105, a Itália 108 e o Reino Unido 126. Já em relação à artilharia de foguete móvel, 490 unidades na Ucrânia, 38 a Alemanha, 13 a França, 21 a Itália e 44 o Reino Unido. Em relação ao número de soldados, a Ucrânia 500 mil soldados, a Alemanha 200 mil, a França 240 mil, a Itália 190 mil e o Reino Unido 231 mil soldados. Esses números, claro, mostram que a Ucrânia era, pelo menos, a maior força bélica da Europa. Claro que não pelos seus próprios recursos, e sim porque recebia todo esse armamento dos países da OTAN, como Alemanha e Estados Unidos, até mesmo a França e o Reino Unido, para ser, evidentemente, a base forte da OTAN ali nas proximidades do Mar Negro e na fronteira com a Rússia, claro. Bem, Paul Craig diz que, uma vez que essa força estava concentrada na Ucrânia há muito antes da invasão da Rússia, certamente estava concentrada em dois pontos principais: o leste do país, como vocês estão vendo aqui no mapa, onde está o meu cursor, e também mais ao norte. Bem, a observação interessante de Paul Craig é a seguinte, que uma vez que a Rússia invadiu a Ucrânia por conta de exercícios cada vez maiores desse poder bélico dentro da Ucrânia, contando, claro, com soldados estrangeiros como americanos, franceses e ingleses, a Rússia então invade a Ucrânia, mas logo em seguida, ao invés de combater essas forças que estariam basicamente concentradas no leste, ou pelo menos onde eram mais fortes, a Rússia usou a estratégia de dirigir-se a Kiev, ao centro do país. Bem, aí preciso lembrar, sim, que a Rússia colocou uma coluna de tanques imensas, de muitos quilômetros, em direção a Kiev, e ficou estacionada por alguns dias nas proximidades de Kiev. Bem, aí o que aconteceu? Nada. A Rússia não atacou Kiev e muitos especialistas diziam é por falta de gasolina e também por outros problemas táticos. O fato é que a Rússia retornou essa mesma coluna para o ponto de onde tinha partido, ou seja, o leste do país. E aí Craig diz o seguinte, foi uma estratégia, porque ao voltar com essa coluna, o exército russo foi varrendo esta força, esse poderio bélico da Ucrânia concentrado no leste do país. E hoje é possível dizer que todo o leste já está desmilitarizado. Paul Craig fala também que, uma vez que essa coluna concentrava-se nas proximidades de Kiev, fazia também um desligamento da região norte da Ucrânia, onde uma boa força estava concentrada,
com o leste, impedindo a passagem ou então o envio de tropas e armamento pesado do norte da Ucrânia para o leste. Então, segundo ele, foi uma estratégia bem sucedida, porque o que aconteceu de fato é que a Rússia enganou a Ucrânia. Todos esperavam que os tanques russos invadissem Kiev e concentrassem todo o seu poder bélico no norte, ou melhor, no centro do país, em direção ao oeste. E o que a Rússia fez foi voltar para o leste, varrendo o exército ucraniano, ou melhor dizendo, o exército proxy da Ucrânia. Teria sido, sim, uma grande estratégia de Vladimir Putin, segundo Paul Craig, e hoje todo o leste estaria basicamente desmilitarizado por conta dessa estratégia. O problema é que a Ucrânia não parou de receber armas, munição, equipamentos pesados, drones e também soldados. Então, isso quer dizer que em algum momento as forças russas acabarão se dirigindo ou para Kiev ou até mesmo visando o oeste do país. Bem, essa é uma das possibilidades. O fato é que já estamos no sexto mês da guerra e nada indica que as coisas irão parar por aí. Bem, é claro que em relação à morte da filha de Alexander Dugin também haverá repercussão, principalmente no Kremlin, obviamente. Não importa aqui se Alexander Dugin é de fato o Rasputin de Putin ou não. O fato é que é uma figura notória da Rússia e a Rússia certamente não deixará barato esta perda. Então é isso, um domingo bastante quente, com muita tensão no ar. Vamos ver como essas coisas se desdobrarão no decorrer da semana. Eu vou ficando por aqui, espero vocês amanhã. E amanhã também tem vídeo lá no canal Professor Belém no Rumble. Espero vocês. Até depois.